Ok, então a compilação de um contrato Hello World em Solidity, ela vai ser feita com um script que, no caso, vai invocar o solc, ou seja, o compilador do Solidity. Tá? Esse script bin/compile foi um script que eu inventei aqui, é um script em bash, não tem nada de complicado nele, mas as linhas principais, as linhas principais desse bin/compile, elas estão relacionadas aqui dentro desse trecho que eu coloquei aqui no documento. Tá? O que esse script vai fazer? Ele vai utilizar o compilador do Solidity, que é chamado solc, e vai gerar um arquivo chamado helloworld.js. Esse arquivo helloworld.js eu vou utilizar dentro do get para poder fazer o quê? Para poder criar um contrato na rede do Ethereum e executar esse contrato. Tá? Então eu posso executar o bin/compile. Vocês vão ver aqui, bin/compile. Eu acabei de fazer o quê? A partir do arquivo contracts/helloworld.sol, né, eu gerei um arquivo chamado js/helloworld.js. Tá? Eu vou explicar cada um desses arquivos, né? Só voltando um pouquinho mais aqui dentro do contrato. E aí eu vou explicar também o JavaScript que foi gerado. Então, helloworld.sol. Aqui é importante a gente entender o seguinte, que toda vez que eu vou executar, por padrão, né, qualquer coisa que esteja na blockchain é alguma coisa pública. E essa é a ideia. Né? Então, o construtor, isso aqui é um método chamado construtor, né? Um método que tem uma função que tem o mesmo nome do contrato, é uma função chamada construtor, um método construtor. Agora, esse aqui é um método que altera o valor do estado desse contrato. Ou seja, altera o comportamento, altera o valor. Se você vai alterar um valor de alguma coisa dentro da blockchain, você tem que remunerar os mineradores, certo? Porque senão isso não vai acontecer, isso não vai ser executado. Da mesma forma como você fazer a criação de um contrato, também exige que a máquina que você vai fazer a implantação desse contrato esteja no processo de mineração. Esse processo de mineração é como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, onde vai tentar ser encontrado, né, vai tentar ser encontrado um valor para poder remunerar os mineradores em função das transações que vão acontecendo dentro dessa rede. E no caso da rede do Ethereum, a transação que vai acontecer no momento que você cria um contrato você precisa criar um objeto e criar um contrato, um smart contract, colocar esse smart contract em execução, isso tem que ser remunerado. Você vai alterar o valor de uma mensagem que está dentro de um contrato, então você tem que remunerar essa execução computacional também. Agora, se você vai simplesmente ler, como é o caso que está aqui, né? Então você tem aqui, ó, a função getMessage, ela simplesmente lê o valor de um atributo. Então você pode notar que essa função ela está declarada como sendo o quê? Constante. E ela retorna o quê? Uma string. Né? A função setMessage ela é pública também, mas ela não está dizendo que ela é constante. Então ela vai ser considerada uma função que altera o comportamento de um contrato. E em função disso ela vai ter que pagar um valor que é chamado de gas, né? Que é uma taxa que vai ser remunerada para cada transação que ocorre que precisa alterar um estado de um contrato. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um método que altera, uma função que altera o comportamento, altera o valor da mensagem, e aqui não. Essa segunda função, ela pode ser invocada sem que você tenha que pagar os mineradores por isso. Porque ela simplesmente vai ler um valor de um atributo, sendo que não vai ter que ser feito nenhum processamento em cima desse valor. Então, isso aqui não exige que seja pago nada aos mineradores. Ok? Mas vamos ver agora o que foi gerado com relação ao JavaScript aqui. Então, js helloworld.js. Bom,
vou ampliar essa tela, e aqui vocês vão ver o seguinte, que esse aqui é a saída da compilação do Sol-C. Quando é feita a compilação do Sol-C, pelo script que eu gerei aqui, que eu criei chamado compile, o que acontece? Né? Eu pego o contrato, é o helloworld.sol, crio um diretório que vai conter o meu arquivo JavaScript compilado, e aqui eu executo o Sol-C, guardando o resultado da sua execução numa variável chamada result. Né? E essa variável result, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o valor dela para jogar dentro do JavaScript que eu vou gerar aqui. Ó. Ok? Tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso é na mão. Eu estou fazendo isso passo a passo para explicar para vocês como que realmente funciona o Ethereum. Tá? Na verdade, quando você for fazer uma aplicação, você vai abstrair tudo isso, vai utilizar frameworks, etc. e tal, que vão simplificar o trabalho. Mas agora, nesse momento, é muito importante entender o que está acontecendo por trás, né? Para a gente conseguir ter um conhecimento mais aprofundado a respeito do Ethereum. E aqui o que acontece? Eu estou gerando, então, falo aqui, estou gerando um arquivo chamado helloworld.js. Aqui eu converto, utilizando o bash, eu converto aquela variável helloworld, o H do helloworld para H minúsculo, para poder criar objetos que vão ser utilizados dentro do helloworld.js. E aqui eu tenho um comando cat que vai me gerar o helloworld.js com esse conteúdo que vocês estão vendo aqui. Ou seja, isso aqui na verdade é um template. Isso aqui é um template que eu utilizei para poder gerar esse arquivo que vocês estão vendo aqui do lado. E esse é o arquivo que eu gerei, então. Isso aqui é o resultado da compilação, do Sol-C. Né? Ele é composto de duas partes. Uma é chamada de Application Binary Interface, ABI, e a segunda parte é um arquivo JSON. Né? É um arquivo JSON que especifica quais são os métodos que estão disponíveis na interface de um contrato. Na hora que você definir um contrato, o que você pode chamar naquele contrato. Tudo isso foi colocado dentro dessa variável chamada Hello World Output. Tá? Tem uma parte aqui, então, que determina a Application Binary Interface, ou seja, essa parte aqui do ABI, ó, deixa eu pegar aqui e marcar ela só até o final aqui, vamos ver. Acho que é isso, aqui. Então, seria isso daqui, vou tentar pegar aqui, ó. Esse aqui é o pedaço que fala da interface do teu objeto Hello World. E aqui, toda vez que você compila uma aplicação utilizando o Solidity Compiler, o que vai acontecer é que vai ser gerado um bytecode, né? Um bytecode. Esse bytecode ele vai ser implantado dentro da máquina virtual do Ethereum. Qual que é a máquina virtual do Ethereum? São as centenas, os milhares de computadores que rodam o Ethereum. Né? Então aqui dentro você vai ver que existe aqui um código, que é esse código que está aqui, ó, é em linguagem binária, né? Ele vai ser interpretado pelas máquinas que rodam o Ethereum, e esse bytecode que está aqui, ele vai ser interpretado por cada um das centenas de milhares de computadores, dos milhares de computadores que tem executando a rede do Ethereum. E observe o seguinte, aqui embaixo eu estou fazendo a utilização, nessa linha, eu estou utilizando uma API chamada W3J, tá? Essa W é a Web3J. Web3J, no caso, seria do Java. Eu estou utilizando uma aplicação, uma API chamada Web3, que é a implementação em JavaScript para você poder fazer uso, né, das interfaces de um determinado objeto. Tá? Então, isso aqui me possibilita criar o quê? Me possibilita criar um contrato. Né? A partir do quê? A partir do arquivo JSON, né? Da interface do Solidity, né? do contrato do Smart Contract, da interface do Smart Contract, eu faço o quê? Eu consigo recuperar, então, um objeto que vai me possibilitar criar um contrato, que é o quê? Efetivamente é uma instância. Né? Imagina um contrato como sendo uma classe, para quem conhece de programação orientada a objetos,
Imagine um contrato como sendo uma classe, imagine uma instância como sendo uma instância de um contrato como sendo um objeto. Né? Então, nessa linha aqui de cima, eu estou definindo um contrato, eu estou definindo a classe, eu estou dizendo como é que eu vou criar objetos, né? A partir de uma determinada interface. E agora, a partir dessa linha, nessa linha aqui de baixo, nessas linhas aqui de baixo, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um objeto. Tá? E para criar um objeto, vamos criar uma instância desse contrato, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso passar como parâmetro na criação, eu preciso dizer, ó, quem é o responsável por fazer a criação desse contrato. Esse no caso do get, a gente vai ver que, por padrão, sempre tem uma instância, quando você vai lá e coloca personal.new account, né? Igual eu demonstrei nos vídeos anteriores. Quando você faz isso, você vai criar uma nova conta. E essa conta está sendo utilizada aqui para você poder fazer a criação desse objeto. Aqui, eu estou utilizando o quê? Eu estou criando, estou determinando que para poder criar esse contrato, o bytecode utilizado por ele, né, está sendo passado através desse endereço da interface binária, do binário que foi compilado pelo Solidity. E aqui eu estou determinando qual o valor que eu vou pagar em gas para poder fazer a criação desse contrato. No caso de ocorrer tudo bem, no caso de ocorrer tudo com sucesso, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui então a situação de que vai ser apresentado no output para mim a informação de que o contrato foi minerado e o contrato agora existe com essa transação. Né? Então ele está disponível nesse endereço e foi criado a partir dessa transação. Ok? Então tudo isso a gente vai colocar em execução logo agora à frente.